Descer divina luz, ao descer divina luz, em nossa alma acender o amor de Jesus, o amor de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre José Setembrino de Melo, digníssimo pároco dessa paróquia, Reverendíssimo Padre Andrei Cássio Nicioli Silva, digníssimo vigário paroquial dessa paróquia, autoridades civis, militares e demais eclesiásticas, povo de Deus aqui presente. A Palestina está abalada, está em choque. Faleceu hoje às 3 horas da tarde, nesta região, um jovem, filho de uma mulher simples, mas cheia de Deus, chamada Maria. Esse jovem foi criado, recebeu todo o carinho paternal, toda a formação paternal do esposo da sua mãe, José. Faleceu, portanto, Jesus de Nazaré. Estamos diante do mistério da morte. Esse grande mistério que nós não o entendemos, não o compreendamos, e também não acostumamos com ele. Logo, a morte, que depois do amor de Deus, é a certeza absoluta que nós temos que vamos morrer. Todas as outras certezas são relativas. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Mas eu sei que eu vou morrer e você vai morrer. Querendo ou não, nós vamos morrer. É uma certeza absoluta na nossa vida. Mas nós não acostumamos com ela. Ela sempre nos pega de surpresa e sempre nos deixa chocados. Se a morte de um ser humano nos abala, nos comove, imagine a morte do Filho de Deus. Para aqueles que acreditam em Deus, não uma fé intelectual ou psicológica, mas uma fé pura, esse dia é dia de silêncio, é dia de meditação, de reflexão. Pena que muita gente está bebendo, não participou de nada, está vivendo como se hoje fosse um dia qualquer, enchendo a cara de bebida, de comida. Daqui a pouco, aquele som estridente desse funk diabólico vai perturbar o nosso sono. Tenho certeza que nem hoje esse povo vai respeitar. Talvez sejam pessoas que não pensam na sua morte, acham que são eternos, ou que a vida acaba aqui, por isso tem que aproveitá-la o mais possível. Mas Jesus já me advertiu, quando ele disse para mim, que se eu quiser ganhar a minha vida aqui na terra, eu vou perder a vida dos eternos. Portanto, aqueles que estão vivendo como se Deus não existisse, cuidado, você não é eterno. Amanhã você pode estar dentro do caixão. Por falar em caixão, tem muita gente morta dentro de um caixão que está viva. Porque foram pessoas que aqui na terra souberam amar Cristo e seus irmãos. Mas tem muita gente com saúde percorrendo aí as nossas ruas,
percorrendo o mundo que estão mortos. Porque o corpo está vivo, mas o espírito está podre, está contaminado pelo pecado. É preferível a morte física que a morte do espírito. A morte física é passageira. A morte pelo pecado, ela nos leva à perdição eterna. Por isso que Jesus disse, repito, é preferível perder a vida aqui na terra e ganhá-la na eternidade. Quem perde a sua vida aqui, ganha a vida eterna. Mas quem ganha a sua vida aqui, perde a vida eterna. Portanto, meu irmão e minha irmã, cuidado. Pare de pecar. Abandona o pecado. Chega de tanto pecado. Chega de tanta morte desse jovem de Nazaré. Jesus morreu no passado, mas ele continua morrendo a todo instante. Em cada pessoa humana que morre, é ele que está morrendo. E ele continua morrendo nos abortos. Neste momento, quantos abortos estão sendo cometidos? Quantas clínicas clandestinas, médicos inescrupulosos, enfermeiros inescrupulosos que por causa do dinheiro abortam o ser inocente. Dizem as feministas, esse movimento diabólico, que a mulher é dona do corpo dela. Mentira! Nós não somos donos de nada. Nós não somos donos da nossa vida. A vida não nos pertence, a vida é dom de Deus. Só Ele que pode tirá-la. Só Ele que pode tirá-la, que tem o direito de tirá-la. Mas ninguém. É engraçado que essas mesmas pessoas abortistas lutam pelos direitos humanos, direito de bandido, mas não lutam pelo direito do seu filho inocente. Matar é crime, mas matar o inocente indefeso, que não tem condições de se defender, inocente, é o maior de todos os crimes. Por isso, a pior de todas as mortes que Jesus sofre são os abortos. As piores mortes que Jesus sofre são aqueles jovens que enveredam pelo mundo da droga e aí matam o seu físico, a sua dignidade e mata a sua família. Mata o seu pai, mata a sua mãe, mata toda a sua família. Ai dos traficantes, são os maiores assassinos. Nós estamos numa guerra fria. O tráfico mata muito mais do que todas as guerras do mundo inteiro. A campanha da fraternidade nos traz o tema violência. E se nós olharmos 80% da violência no Brasil e no mundo, a origem é o tráfico de droga. Eu corro o risco de ser assassinado aqui nesse púlpito. Mas eu não posso me omitir diante da morte de um inocente desse. Porque ele me advertiu que se eu tiver vergonha de professar a fé nele aqui na terra, ele também vai ter vergonha de me apresentar ao Pai no céu. Mas se eu tiver coragem de denunciar o erro, de proclamar a sua divindade e o seu evangelho aqui na terra, ele vai apresentar você também para o Pai no céu. Portanto, esse mistério da morte nos comove e nos abala. Jesus
viveu esse grande mistério, experimentou na carne tudo aquilo que nós sofremos. Diz São Paulo, menos uma coisa, menos o pecado. Por isso que ele morreu inocente, sem dever nenhum crime, sem ter cometido nenhum pecado. O grande erro de Jesus, se é que podemos dizer, foi ter feito bem. Talvez se ele não tivesse feito bem, ele não teria sido assassinado. Que hoje, sobretudo no Brasil, fazer o que está errado não tem problema nenhum. Vai para a cadeia, o pobre, mas o rico, o ladrão de colarinho branco, os grandes, os poderosos, são absolvidos no STF. Por isso, dizia Santo Afonso, patrono dos advogados, que ai daquele advogado, ai daquela autoridade judiciária que, com mentiras, absolve criminosos e condena inocentes. Ai daquela autoridade judiciária que, com mentiras, por causa do dinheiro, condena inocente e absolve criminosos. Nós sabemos que nos tribunais a mentira corre solta, as artimanhas, tudo por causa de dinheiro. E tudo isso está nas costas desse homem aqui. Ele está pregado, é por causa disso. É o meu pecado que pregou Jesus Cristo na cruz. É o meu pecado que matou Jesus Cristo. Mas Deus vai se manifestando também os seus mistérios. Se nós observarmos, a criação é um grande mistério de Deus. Por que Deus criou a natureza? Poderíamos nos perguntar, por que Deus criou a natureza? Deus precisava criar alguma coisa? Não. Ele basta por si mesmo. Deus não precisa de mim. Eu não acrescento nada para Deus. Ele não deixa de ser Deus por causa da minha existência. E se eu não existisse também, ele continuaria sendo Deus. Mas ele me criou porque ele me ama. A criação é o primeiro ato de amor de Deus. E quando a gente olha essa natureza, a gente vê esse primeiro amor de Deus sendo destruído. Quantas águas são desperdiçadas nas nossas torneiras? Quanto desperdício de água nós fazemos por dia? Quantas queimadas imprudentes que nós fazemos? Os nossos rios estão cada vez mais poluídos. Nós não temos tratamento de esgoto para poder, pelo menos, diminuir um pouco a poluição dos nossos rios. Nós, que somos da roça, eu também fui da roça, é uma burrice tremenda colocar fogo. Fogo é sinal de morte. A destruição da natureza também mata Jesus, que destrói a obra criadora do Pai. Tenhamos mais amor à natureza. Lutemos pela ecologia. Eu dou uma sugestão aqui, como fazer economia de água. Eu vou dar um exemplo. Tive a graça de viajar na Terra Santa. Cheguei no Egito, domingo, 11 horas da noite, tomei banho. No outro dia cedo tomei banho de novo. O faxineiro me disse, a mesma água que você tomou banho hoje, ontem foi a água que você tomou banho de hoje. E vai tomar à noite. Ele falou, aqui a água é tratada, é reciclada. Ela desce, passa para o processo de purificação e volta novamente. Por que nós não fazemos isso?
Por que nós não captamos a água da chuva? Alternativa temos. Basta coragem. Então precisamos cuidar mais da água. Desperdiçar menos água. Lá na minha terra, as mulheres varrem as calçadas com vassoura hidráulica. Preguiça de usar a vassoura para tirar a sujeira primeiro para depois. Não. A água não é para varrer sujeira. A água é para limpar. Que varre sujeira é a vassoura. A gente passa por aí e vê, né, desperdício de água que existe. Um dia eu disse para uma mulher: cuidado que só está desperdiçando água. O dinheiro é meu. Falei: muito bem. Então amanhã, quando faltar água, a senhora bebe dinheiro, viu? Não, a senhora lava roupa com dinheiro. Apenas uma sugestão. Que tal a água que eu lavo a roupa, ou que eu lavo os trem da cozinha, que tal jogar na minha horta? Para que eu tenho que aguar a horta com água potável? Se eu posso usar a água que eu lavei a roupa, a água que eu lavei... São formas que nós temos de evitar a morte de Jesus. Porque, repito, destruir a natureza é destruir a própria vida. Que a vida está na natureza. E teve muitas pessoas durante toda a história da salvação que foram mensageiras, que foram porta-vozes do mistério do amor de Deus. Nós, quando olhamos a figura de Moisés, nós percebemos esse grande libertador, que libertou um povo que estava sendo oprimido, estava sendo explorado, estava sendo massacrado pelo rei Faraó. Hoje está cheio de faraós por aí, massacrando, explorando, oprimindo o nosso povo. Com preço alto da gasolina, com altos impostos e com desvio de dinheiro de lava-jato e outras coisas. São os faraós de hoje. Estamos precisando de Moisés, de outros Moiséses, para libertar o nosso povo. Levar o nosso povo para a terra prometida, para Canaã. Para um Brasil onde realmente seja um Brasil de todos os brasileiros. Não de alguns, mas de todos os brasileiros. Onde todos possam viver com dignidade. Nós tivemos também o Abraão, homem de uma fé profunda, que não poupou nem seu próprio filho para servir a Deus. E como recompensa pela fidelidade a Deus, pelo seu amor a Deus, ele recebeu essa grande graça: farei de você o pai de muitas gerações. E hoje nós temos Abraão como nosso pai da fé. Davi, o rei Davi, apesar de todos os seus pecados, mas era um homem de fé e de obediência a Deus. Por isso, nele Deus fez grandes maravilhas. E outros grandes personagens, homens, mulheres. Lembramos aqui de algumas, de Raquel, de Judite. E mais tarde falaremos da grande profetisa, que é Maria, a mãe de Jesus. Os profetas foram homens corajosos, mas que não tiveram vida fácil, não. Todos foram perseguidos, todos foram caluniados, foram presos. E o profeta Isaías, no seu livro, no capítulo 53, nos apresenta o servo sofredor. Era uma prefiguração de Jesus Cristo. Esse servo sofredor que ele apresenta no seu livro
e que nós lemos hoje na celebração da tarde é Jesus Cristo, o homem de Nazaré. Diz o profeta Isaías que ele carregou os nossos pecados, ele assumiu as nossas dores, e dizia muito bem hoje o padre Andrei, na sua reflexão, que Jesus morreu para nos dar a vida. Que ele morreu por amor, morreu fazendo bem. Quais foram as consequências da sua morte? Foi porque ele fez o bem. Repito, se ele tivesse feito mal, ele não seria assassinado. Mas como ele fez o bem, ele foi assassinado. Foi condenado e morto por dois motivos. Motivos políticos e religiosos. Motivos políticos, porque ele advertia, ele censurava, ele convocava as autoridades do seu tempo a cuidar do povo, a dar ao povo uma vida digna. E censurava os fariseus, os hipócritas, os sacerdotes, porque punha nas costas do povo leis opressoras, legalismo terrível, que ainda perdura nos nossos dias de hoje. Eu tenho muito medo dessa pregação que manda as pessoas para o inferno. Tenho muito medo. Tenho muito medo dessas pregações que ficam falando você, 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 você. Que fica apontando o dedo. Você fez isso, você fez aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Eu prefiro usar o nós. Nós. Mas usar você é desagradável, não soa muito bem. E eu escuto muito isso dentro da nossa igreja. Pregadores que pregam uma religião de medo. Tem muita gente hoje que está vindo na igreja não por amor, é por medo. Uma religião que não liberta, uma religião que não traz esperança, uma religião que não anuncia o reino de Deus, não é a religião de Jesus Cristo. Foi essa a religião que Jesus Cristo disse. O que Jesus Cristo disse? Eu vim para salvar o mundo. Eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvá-lo. A vontade do meu Pai, o desejo do meu Pai, é que não perca nenhum daqueles que me confiou. Eu vou para a casa do meu Pai, vou preparar a morada para vocês, porque lá tem muita morada, e quando eu estiver preparado eu venho buscar. Por isso que, voltando à morte, eu considero a morte como a maior bênção que Deus nos dá. Tem hora que eu fico pensando, quando alguém morre da família, eu não sei se dou os pêsames ou dou os parabéns. Tem mais um santo que está no céu. Sabe por quê que a morte é a grande bênção de Deus? Justamente porque Ele deixou para ser a última. A última bênção, a última graça que Ele me dá aqui na terra é na hora da minha morte. Porque se eu não morrer, eu não vou ver esse Deus. É preciso que eu morra para poder me encontrar com o meu Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã que está aqui, vamos estar fazendo um trabalho conosco de muita resignação, muita fé na hora da dor e da saudade dos entes queridos. Sentir dores e sentir saudade é normal. Jesus também teve seus sentimentos humanos.
E repito, voltando a falando de certas religiões, de certas pregações, que tolhe, que proíbe o ser humano de ter sentimento. Os nossos sentimentos fazem parte da nossa natureza, por isso que chorar a morte do ente querido, sentir saudade, não é falta de fé, não. Agora, revoltar é falta de fé, sim. Quando eu não aceito a morte de alguém da minha família, e fico culpando Deus, cobrando de Deus, aí é falta de fé. Por isso, nessa noite, sexta-feira da Paixão, digo e repito, é noite de silêncio. É noite de contemplar esse grande mistério que está diante de nós. Mistério duplo. Mistério porque é morte. E morte porque é a morte do jovem de Nazaré. É a morte do Filho de Deus. Não é a morte de um ser qualquer. A morte do Filho de Deus. E nós nos comovemos. Tanto é que nós estamos aqui. Tanto é que tem muita gente que só vem na igreja hoje. Eu sempre digo que tem dois tipos de católico. Católico cinzento, só vem na igreja quarta-feira de cinza. E católico do Deus morto, que só vem na igreja sexta-feira da Paixão. Eu não acredito num Deus morto, não. E esse Jesus também não acredito, não. É defunto. Eu acredito nesse Jesus que está pregado na cruz, mas que amanhã à noite vai ressuscitar. E eu quero ver se nós vamos estar aqui à noite. Esse povão aqui, se vai estar aqui à noite. Desafio você, viu? Estou desafiando você. Quero ver se amanhã você vai estar aqui. Se você estiver, meus parabéns. Se você não estiver, meus pêsames. A sua fé num Deus morto. E o nosso Deus é um Deus da vida. É um Deus vivo. Foi por isso que São Paulo disse, uma certa vez, olhando para a morte, disse: ó morte, cadê a sua vitória? Deus amou tanto o mundo que se entregou seu Filho para que Jesus morresse no nosso lugar, para que nós tenhamos vida eterna. Qual pai, qual a mãe aqui que daria seu filho para salvar o pessoal lá da Síria? Alguém aqui daria o seu filho, a sua filha, para ir lá na Síria, morrer no lugar das crianças que estão sendo assassinadas lá? Eu, se tivesse filho, não mandaria. Como? Eu mandar o meu filho, a coisa mais preciosa que eu tenho na minha vida, para ir lá para a Síria, morrer no lugar daquelas crianças, eu nem sei quem é, nem conheço. Pois é, Deus fez isso. Mandou seu filho para morrer no nosso lugar. Por isso que Jesus disse que ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus irmãos. Então está na hora de nós descermos esse Jesus da cruz. Ele não pode ficar nessa cruz, não. Nós temos que dar um fim nas mortes que estão acontecendo no mundo. Mortes provocadas. As mortes naturais, não. Elas são bênçãos, são graças de Deus. Mas as mortes provocadas pelos roubos, pelos assaltos, pelos abortos, pelos assassinatos, pelo tráfico, são mortes provocadas, são mortes pecaminosas, são mortes que atingem o coração de Deus, que vão contra a vontade de Deus. Como que nós vamos descer esse Jesus da cruz? Começar dentro da nossa família.